Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus com um sermão intitulado A Mãe Celestial e o Mundo dos Milagres. O dia da Nova Jerusalém chegou. O dia da Nova Jerusalém é um dia importante. É quando a Mãe Celestial veio a esta terra, colocando o tabernáculo da carne, para salvar nossos irmãos e irmãs perdidos e para guiar a todos nós ao eterno reino dos céus. Portanto, mais uma vez, vamos estudar juntos a Palavra de Deus com um sermão intitulado A Mãe Celestial e o Mundo dos Milagres. Entre muitas mensagens que o Pai Celestial deixou, alguns dias antes de ascender ao céu, uma foi: se você ouvir a mãe, terá um bolo de arroz, mesmo enquanto dorme. Ele me deu essa mensagem usando a expressão mais fácil que eu podia entender. O seu pedido era para voltarmos ao céu, depois de concluir a obra da salvação, ao sempre seguir e obedecer absolutamente as palavras e os ensinamentos da Mãe Celestial. Vamos ver quais milagres podem acontecer, até mesmo hoje, quando a nossa amada família de Sião obedece aos ensinamentos dados pela Mãe Celestial da maneira como eles são. Eu recebi uma carta de uma igreja. Essa igreja tinha 1.850 membros em maio. Mesmo que haja restrições para as atividades ao ar livre e seja muito difícil se encontrar pessoalmente por causa da pandemia, o número dos membros cresceu de 1.850 para 3.508. Depois de receber a bênção do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, em maio, os membros tiveram um festival de pregação e eles cresceram para 3.508 em apenas 4 meses. Isso significa que a presença nessa igreja aumentou de 1.850 para 3.508. O motivo para o distinto sucesso nessa igreja foi porque a cada mês eles ouviam diretamente as palavras de bênção da mãe enquanto oravam a Deus ansiosamente. Essa igreja esteve em muitas circunstâncias e ambientes desfavoráveis para a obra do Evangelho. Há muitas igrejas que estão em circunstâncias favoráveis para a obra do Evangelho. Porém, essa igreja, apesar das circunstâncias desafiantes para o Evangelho, cresceu em número a cada mês. O chefe do templo dessa igreja disse: a palavra de Deus é verdadeiramente aterrorizante. Quando foi perguntado a ele: por que a palavra de Deus é aterrorizante? Ele respondeu: porque tudo é cumprido de acordo com a palavra de Deus. Esse chefe do templo entregou incríveis notícias. Enquanto testemunhava essa obra milagrosa, eu realmente compreendi o propósito da Mãe Celestial ter vindo a esta terra. E eu fiquei tão profundamente comovido que o meu coração batia forte. Por isso, eles juntaram seus corações e solidificaram seu zelo pelo Evangelho. Porém, Deus deu a eles esse resultado milagroso de chegar a 3.508. Chegou a passar o objetivo ao final de setembro, 4 meses mais cedo que o planejado. O chefe do templo dessa igreja não entra sempre em contato com a Mãe Celestial, e sim apenas quando há um assunto urgente. Quando os membros estiveram determinados a alcançar um certo objetivo para esse ano, o chefe do templo decidiu contatar a mãe para ouvir as suas palavras de bênção, porque o que ela diz se torna realidade. O chefe do templo disse que o que aconteceu foi inacreditável. Depois de passado um mês, e mais outro mês, ele começou a compreender. O que está acontecendo nunca poderia ser possível com o poder do homem. Como é possível que isso esteja acontecendo durante a pandemia? Porém, eles prosseguiram com o seu plano,
confiando nas palavras dadas pela Mãe Celestial, e continuaram a testemunhar eles, se aproximando do seu objetivo, um passo por vez. O chefe do templo compreendeu. A obra do Evangelho tem sido lenta e nosso objetivo não foi alcançado. Porque nos faltou fé ou porque não tínhamos fé. Porém, nosso objetivo foi alcançado quando realizamos a obra do Evangelho com fé. Portanto, todos nós tivemos a resolução de não mais usar o ambiente ao nosso redor e as circunstâncias como uma desculpa para o processo lento da nossa obra do Evangelho. Ele expressou a sua compreensão na carta que ele enviou e eu quis compartilhar com vocês. O título do sermão de hoje é A Mãe Celestial e o Mundo dos Milagres. Quando vemos com atenção sobre como a obra do Evangelho foi feita na época do Pai e na época do Filho, podemos entender como Deus Pai e Deus Mãe, que são o Espírito e a Noiva, estão guiando a obra do Evangelho na época do Espírito Santo. Precisamos aprender esta lição rapidamente através do que aconteceu no passado. Quando vemos a obra do Antigo Testamento, como a obra de Josué, a obra de Moisés e a obra de Gideão, todas elas tinham uma coisa em comum. Houve muitos casos que nos fazem pensar: esses milagres seriam possíveis se eles tivessem tentado com o seu próprio poder, o poder do homem? Nenhum desses milagres poderia ter acontecido com o poder do homem. Vocês acham que o Mar Vermelho poderia ter se dividido com o poder do homem? Jericó poderia ter colapsado sozinha se os israelitas tivessem tentado fazê-la cair com a sua própria força? Vocês acham que o sol poderia ter ficado no meio do céu o dia inteiro com a força de Josué e seu exército quando eles lutaram contra os amorreus? Vocês acham que seria possível que a lua parasse sem aparecer no seu tempo certo? O que todos esses acontecimentos têm em comum é que nenhum deles aconteceria se tivesse sido feito com o poder do homem. O Mar Vermelho não teria sido dividido, a cidade de Jericó não teria caído e o sol não teria parado. Porém, com o poder de Deus, o sol parou, o Mar Vermelho foi dividido e a cidade de Jericó caiu. É assim que o nosso Evangelho funciona na época atual também. Se realizarmos a obra do Evangelho, confiando no número dos membros de Sião, esse Evangelho não dará um passo para frente. Podemos ver isso através do exemplo do que aconteceu na igreja da carta que eu mencionei para vocês. Enquanto cuidavam dos irmãos e das irmãs que já existiam, o que leva muito tempo e não é fácil, os membros dessa igreja passaram a guiar mais e mais novos irmãos e irmãs para a verdade a cada mês e também cuidava deles. Isso não teria sido possível se tivesse sido feito com a força do homem. Se 400 novos membros viessem para a verdade em um mês, precisaria de muito tempo e esforço para ensiná-los e cuidar deles. Além deles, mais e mais membros continuaram sendo encontrados a cada mês. Nessa situação, onde novos membros não teriam desmamado ainda, quem pode ensinar os membros que são ainda mais novos? No entanto, Deus continuou permitindo a eles ganhar mais e mais frutos a cada mês. Foi possível porque eles obedeceram às palavras dadas pela mãe, pelo telefone. Eu aprovo. Eu orarei para que seja alcançado. Eu abençoarei o seu objetivo. De acordo com as palavras da mãe, eles alcançaram seu objetivo a cada mês e até passaram o seu objetivo original. Vendo essa grande obra, que aconteceu durante o festival de pregação, do dia de Pentecostes, de maio até setembro, o chefe do templo ficou surpreso e não pôde se conter. Então, decidiu compartilhar essa fragrância.
Como eu disse antes, nada pode acontecer se tentarmos fazer apenas com a nossa força. O Mar Vermelho não poderia ser dividido e a cidade de Jericó não teria caído. O sol não teria parado também. Porém, com o poder de Deus, o Mar Vermelho foi dividido, a cidade de Jericó caiu e o sol parou. Deus tem esse grande poder. Na época atual, porém, Deus não revela o seu grande poder através desses milagres esplêndidos. Quando Jesus veio a esta terra há 2000 anos, Ele fez muitas coisas que pessoas comuns não podiam entender facilmente. Como vocês sabem muito bem, Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, e até juntou 12 cestos com as sobras dos pães e dos peixes. Ele andou sobre as águas. E ele também curou uma mulher que tinha hemorragia há 12 anos. Ele não fez essas coisas a todo momento. Mas quando vemos esses acontecimentos, um por um, em sua vida do Evangelho, podemos entender como é poderosa a autoridade que a Palavra de Deus tem e como tudo foi feito de acordo com a sua Palavra. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 14, e vamos ver o milagre de Deus. No versículo 21 está escrito: Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento forte oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Um milagre como esse não pode acontecer com a nossa força. Porém, já que Deus está conosco e usa o seu poder, esse tipo de milagre pode realmente acontecer. Vamos para o livro de Josué, capítulo 6. No livro de Josué, capítulo 6, versículo 4, está escrito: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo. Aconteceu assim, como Deus disse. Já que Deus disse que a cidade de Jericó cairia abaixo, os israelitas puderam conquistar a primeira cidade que eles enfrentaram em Canaã, muito facilmente e sem problemas. A grande cidade de Jericó nunca cairia com o poder do homem. Porém, como o poder de Deus operou, ela caiu abaixo como se fosse nada. Vamos ler o livro de Josué, capítulo 10, versículo 12. Então, Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Vocês acham que seria possível fazer o sol parar no meio do céu? Ou fazer a lua parar pela vitória de Israel, se tivesse sido feito com o poder do homem? Teria sido impossível com o poder do homem. O que é impossível apenas com o nosso poder é absolutamente possível com o poder de Deus. Quando vemos o ambiente do Evangelho, que foi confiado a nós, nesta época, podemos pensar: o que eu posso fazer para ter o melhor resultado do Evangelho? Todas as respostas estão escritas na Bíblia. Se tentarmos realizar a obra do Evangelho com a nossa própria força, esse Evangelho não pode nem chegar perto de Samaria e até aos confins da terra. Há muitas pessoas que impedem o Evangelho e há muitos obstáculos em nosso caminho. A obra do Evangelho não pode ser feita facilmente. O Mar Vermelho era um obstáculo. A cidade de Jericó era um obstáculo.
E o sol que se punha rapidamente era um obstáculo. Porém, todos esses obstáculos foram removidos, como se fossem nada, quando Deus usou o seu poder. Devemos realizar a obra do Evangelho, confiando nas palavras da promessa de Deus. Na época do Pai, o povo de Deus confiou nas palavras de Deus Jeová. Na época do Filho, eles confiaram nas palavras de Jesus Cristo. Na época do Espírito Santo, devemos confiar nas palavras de Cristo Ansanhon, ou seja, o novo nome de Jesus, e nas palavras da Nova Jerusalém, a Mãe Celestial. O Evangelho realizado confiando nas palavras deles pode dividir o Mar Vermelho e fazer cair a cidade de Jericó. Alguma coisa será impossível? Nunca. O chefe do templo que enviou a carta disse que teve arrepios espirituais. Ele disse que era difícil conseguir um bom resultado do Evangelho quando ele considerava as palavras da mãe apenas como palavras de bênção ou palavras de encorajamento. Antes, eles lutavam para encontrar 50 membros, ou até menos em um mês. Porém, eles testemunharam todas as portas do Evangelho se abrirem facilmente quando eles creram que as palavras da mãe seriam realidade. Pessoal, quando Jesus veio a esta terra há 2000 anos, ele não deu as suas palavras para os 2 homens cegos? Os homens cegos foram até Jesus e disseram: Filho de Davi. Jesus perguntou a eles: O que querem que eu faça por vocês? Eles responderam: Por favor, abra nossos olhos para que possamos ver como os outros. Queremos nossos olhos abertos. Jesus disse: Que seja feito conforme a sua fé. Hoje, mais cedo, eu conversei com alguns pastores sobre o que aconteceu cerca de 30 anos atrás. Havia uma criança que ouviu de um médico que ele não poderia ser curado. Ele era filho de um diácono. Antes disso acontecer, os pais do menino começaram a mudar o seu foco para o mundo. Eles estavam em uma situação espiritual crítica se as suas vidas continuassem dessa forma. Nessa época, a criança ficou doente. Ele ficou tão doente que até um médico disse que ele não poderia ser curado. Foi dito a eles que ele não poderia ser curado até no Hospital Universitário Nacional de Seul. O médico lá disse a eles para deixar que a criança comesse o que quisesse e fizesse o que quisesse, porque ela não sobreviveria. Eles fizeram um exame médico completo na criança, apenas para ouvirem que ele não poderia ser curado. Então, eles ligaram para a Mãe Celestial. Na época, a mãe conseguia ter tempo de visitar os membros pessoalmente, porque não tínhamos muitos membros ou igrejas por toda a Coreia e ao redor do mundo, como temos agora. A mãe visitou a família do diácono, consolou-os e orou pela criança. Desde que a mãe orou por ele, ele começou a melhorar. Agora, essa criança cresceu e está trabalhando como missionário no Brasil. O médico disse aos pais que ele não tinha muitos dias de vida, mesmo depois de fazer muitas avaliações médicas. Quando a mãe foi visitá-los, eu a acompanhei. O filho do diácono me lembrava aquelas crianças que necessitam de arrecadação em eventos beneficentes que pedem: por favor, doe para a nossa causa. O seu rosto ficou muito magro e seus braços e pernas estavam esqueléticos, sem músculos. Apenas a sua barriga era grande, porque estava muito inchada. Ele estava no último estágio da sua doença, por isso o tumor estava crescendo ali. Já que nenhum remédio estava funcionando para ele, o médico lhe disse que não havia nada que ele pudesse fazer. O casal pediu pela ajuda da Mãe Celestial e ela disse a eles: vocês devem crer 100% em Deus. Na época, a fé dele tinha enfraquecido um pouco e eles estavam balançando entre o mundo e a verdade. Porém, depois da sua fé ser fortalecida através da oração da mãe, a criança foi curada.
Ele começou a melhorar e agora está saudável. Durante a sua visita, a mãe disse a eles: "Isso é impossível se vocês não têm 100% de fé em Deus. Por isso, vocês precisam de 100% de fé. Ele era o seu único filho, por isso eles colocaram todo o seu coração nele. Milagrosamente, a criança recuperou a sua saúde. Eu não pude acreditar também. Eu não pude acreditar porque eu vi como ele estava doente. Isso mostra como é grande a graça de Deus por nós. Porém, continuamos esquecendo essa graça de Deus de novo e de novo. Embora Jesus fez e falou muitas coisas, as pessoas continuam esquecendo a autoridade das suas palavras. Parece que continuamos esquecendo do poder de Deus de parar o sol, de fazer colapsar os muros da cidade de Jericó e de fazer o Mar Vermelho secar ao dividi-lo. Portanto, quando Deus nos diz para pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, Deus já nos dá essas palavras com o resultado da conclusão da obra do Evangelho. Deus não nos faz fazer coisas que são impossíveis de fazer. Já que Deus nos dá a habilidade de cumprir tudo, devemos sempre confiar nas palavras de Deus. Devemos trabalhar diligentemente pelo Evangelho, pelo resto de nossa vida, enquanto confiamos na palavra de Deus. Eu gostaria de pedir a vocês mais uma vez para gravar em seus corações o poder das palavras do Pai e da Mãe, e que se lembrem que a obra do Evangelho pode ser facilmente feita quando Deus a faz. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4. No capítulo 5, versículo 4 está escrito: "Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão. Simão significa Pedro. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, ele não pescou nenhum peixe. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Hoje, vamos gravar mais uma vez o fato de que tudo foi feito de acordo com a palavra de Deus, e o fato de que o pai e a mãe ainda estão realizando a grande obra do Evangelho da salvação. Que todos os filhos de Sião, sem nenhuma falta, participem da obra deles, para que assim entremos na grande glória de Deus. Esperando que vocês tenham recebido muita graça com essas palavras de Deus, gostaria de concluir o sermão de hoje.